Um dos personagens que mais deu trabalho pro Homem-Aranha. Começando como vilão, passou a ser anti-herói, e hoje talvez seja até mesmo chamado de herói. Com muito destaque nas histórias da Marvel pelo carinho do público com o personagem, ele já teve vários hospedeiros, mas independente com quem esteja, esse é o Venom. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. O Venom em si apareceu pela primeira vez na revista Amazing Spider-Man número 300 de 1988. Mas a sua trajetória começou na verdade anos antes. Mais precisamente em Guerras Secretas número 8 de 1984. Durante as Guerras Secretas, alguns heróis tiveram seus uniformes destruídos, entre eles o Homem-Aranha. No mundo bélico, criado pelo Beyonder, existia um maquinário alienígena que recuperava suas roupas. Mas quando o Homem-Aranha usou isso, ele encontrou numa das máquinas um objeto viscoso que se moldou como um uniforme preto, que inclusive respondia aos seus comandos mentais, se transformando em outras roupas e até produzindo a sua própria teia. Peter continuou usando esse uniforme por algum tempo, já que aparentemente só trazia benefícios. Mas com o tempo, ele começou a acordar muito cansado. Acontece que durante as noites, aquele uniforme ganhava vida e levava Peter pelas ruas combatendo o crime mesmo enquanto dormia. Então, com a ajuda do Senhor Fantástico, Peter descobre que o uniforme é na verdade um simbionte alienígena que estava se alimentando da adrenalina do Homem-Aranha. Reed Richards ajuda Peter a se livrar do simbionte, descobrindo que ele é fraco contra fogo e contra ondas sonoras. Assim, a criatura é aprisionada na sede do Quarteto Fantástico. Acontece que o simbionte consegue fugir e tenta se unir a Peter Parker mais uma vez, quase conseguindo. Mas a luta é levada para o topo de uma igreja, onde Peter usa as ondas sonoras dos sinos para se livrar daquela criatura, onde o simbionte aparentemente morre. Mesmo assim, o Homem-Aranha ainda continuou usando um uniforme preto, mas agora feito de tecido mesmo. Mas é aí, em 1986, que a história do Venom em si começa de verdade. Primeiro, uma pessoa misteriosa no meio de uma multidão empurra Peter nos trilhos do metrô. Ele se salva, mas o assustador é que o seu sentido aranha não foi acionado durante esse ataque. Depois é Mary Jane, a esposa do herói, quem é aterrorizada por alguém usando o uniforme preto numa versão horripilante com um sorriso cheio de dentes afiados. Fica claro para Peter que o simbionte estava de volta. E assim ele conhece a criatura que o atacava. Seu nome era Venom. Ele é a junção do simbionte com o ex-repórter Ed Brock, criado por David Michelinie e Todd McFarlane em 1988. Ed escrevia para o jornal Globo Diário, e ele alcançou fama quando entrevistou Emil Gregg, o homem que confessou ser o assassino devorador de pecados. Acontece que ele na verdade era um farsante, e o Homem-Aranha capturou o verdadeiro devorador, Stan Carter. Isso acabou com a carreira de Ed Brock, que ficou sem emprego e revoltado, e isso afetou o seu casamento também. Ed Brock ficou obcecado pelo Homem-Aranha a partir daí, o culpando pela sua desgraça. Ele pensava em suicídio e foi na igreja para pedir perdão por esse pecado antes de cometê-lo. Mas essa era a igreja em que Peter e o simbionte lutaram pela última vez. E foi ali que Ed Brock acabou se unindo ao simbionte. Compartilhando o mesmo ódio pelo Homem-Aranha, os dois se tornaram o Venom, e graças ao tempo do simbionte com o herói, o Venom herdou alguns dos seus poderes e por isso não ativa o sentido aranha de Peter. Assim como ele tem as memórias do simbionte, Ed Brock sabe que o Homem-Aranha é Peter Parker. Em 1988, o herói derrota o seu vingativo novo inimigo e o prende. Mas esse seria apenas o primeiro confronto entre eles. Ed continua sua cruzada contra Peter Parker e chega até a matar agentes penitenciários, mas ele sempre mantém um discurso de que é o injustiçado, porque ele sempre diz que defende os inocentes. E a culpa de tudo, até das mortes que ele causa, seria do Homem-Aranha.
Num novo confronto entre Aranha e Venom em 1990, o vilão Styx intervém e ataca o simbionte, que aparentemente morre. Então Ed vai preso sem a sua outra parte. O problema é que nessa prisão, ele divide uma cela com o assassino psicopata Cletus Cassidy. Até que o simbionte, ainda vivo e agora recuperado, invade a cela e se reúne com seu hospedeiro, formando mais uma vez o Venom e escapando dali. Mas ele deixa para trás o que parecia ser um pedaço do simbionte. Uma semente que entra em contato com Cletus, o tornando um tempo depois no Carnificina. Com a ameaça do Carnificina e se sentindo responsável por isso, o Venom e o Aranha se unem pela primeira vez, decretando uma trégua momentânea em 1992. Inclusive, tanto a origem do Carnificina quanto essa história da primeira reunião dos inimigos contra um vilão em comum, eu já fiz vídeo aqui no canal e vai ter os links para eles aqui na descrição. Um tempo depois, durante uma nova luta entre Venom e Homem-Aranha num parque de diversões, Annie Wiggin, a ex-esposa de Ed Brock, quase morre esmagada por uma roda gigante e é salva pelos dois. Então ela convence Ed que o Aranha sempre salva inocentes. Eles não deveriam ser inimigos. Com isso, o Venom faz uma trégua mais permanente, aceitando não buscar mais vingança contra o Aranha, contando que o Aranha o deixe seguir em liberdade. Em 1993, os dois fazem uma nova parceria, mais uma vez para deter o filho do Venom, em Carnificina Total. Ed Brock passa um tempo como vigilante, mas agindo com bastante violência, como visto no arco Venom Protetor Letal, também de 1993. É nesse momento que o passado de Ed é mais abordado, apresentando seus pais Jamie e Carl Brock. A sua mãe morreu no parto, e o seu pai nunca demonstrou afeto pelo filho. Pelo contrário, ele revezava entre ignorar sua existência e sentir vergonha dele. Em 1995, Ed tenta se reaproximar da ex-esposa Anne, mas um novo devorador de pecados surge e dá um tiro nela. O Venom vai ao seu resgate e Ed usa o simbionte nela para que isso cure os seus ferimentos. O problema é que Anne se torna temporariamente numa espécie de mulher Venom. E influenciada pelo simbionte, ela mata os criminosos que a atacaram. E ao ser separada, Anne fica horrorizada e traumatizada pelo que fez. Até que em 2000, Ed ainda tenta uma reaproximação, mas ela vive traumatizada pelo que houve. E quando Anne vê Ed, isso a deixa em desespero, e tudo só piora quando o Homem-Aranha passa pelo seu prédio vestindo seu uniforme preto de tecido, que lembra o Venom. Assim, depois de ficar sozinha no seu apartamento, em colapso e desesperada, ela se joga pela janela e morre. Culpando Peter mais uma vez, isso renova o ódio de Ed Brock pelo Homem-Aranha. Ed Brock sempre foi muito religioso, e com o tempo passou a ver a sua união com o simbionte como um castigo por ele ter tentado se matar. Então ele tentou se livrar disso e fazer algo bom, ajudando pessoas necessitadas. Ed decidiu então leiloar o simbionte e doar o dinheiro para caridade. Angelo, filho do chefão da máfia Fortunato, se torna assim o novo Venom. Mas a partir daí, o simbionte passa a ter vários novos hospedeiros, enquanto Ed segue a sua própria vida em 2004. Mas isso não dura muito, porque Ed Brock acaba sendo internado no hospital, tendo constantes alucinações com o simbionte. E descobrimos que ele tinha câncer. Era o simbionte que o mantinha vivo. Mesmo assim, eles continuam separados. Em 2008, Ed voltou para a mesma igreja onde se tornou o Venom e lá encontrou Martin Lee, um filantropo que secretamente era o vilão Senhor Negativo. Martin ajudou Ed a recuperar a sua fé e, com seus poderes, curou o seu câncer. E ele até pediu a ajuda do advogado Matt Murdock, que conseguiu provar no tribunal que as ações de Ed como Venom foram todas tomadas sob a influência do simbionte. Trabalhando numa das centrais de ajuda para desabrigados mantidas por Martin Lee, Ed Brock é atacado pelo novo Venom,
Mac Gargan, o antigo escorpião, agora hospedeiro do simbionte a serviço de Norman Osborn e seus Vingadores Sombrios. Nesse ataque, os vestígios do simbionte no seu sangue alterado pelos poderes do Senhor Negativo reagem com o Venom e formam um novo simbionte. Com as cores negativas do Venom, Ed se torna o anti-Venom. E a partir daí, ele retoma a sua vida como vigilante, tendo os mesmos poderes de antes, mas sem as fraquezas ao som e ao fogo. E além disso, agora o seu toque queima os demais simbiontes e pode curar as pessoas. Em 2011, o Chacal e a Rainha Aranha transformam quase toda a população de Manhattan em monstros, iniciando o evento A Ilha das Aranhas. A solução para criar uma cura em larga escala foi que o anti-Venom sacrificasse o seu novo simbionte e os seus poderes. Assim, Ed Brock volta a ser um humano normal, mas pode ser aclamado agora como herói. Nesse meio tempo, o simbionte do Venom foi retirado de Mac Gargan e foi contido. E ele passou a usar Flash Thompson como hospedeiro, que o usava para ser realmente um herói, sendo nomeado de Agente Venom. Mesmo sem poderes, Ed Brock decidiu caçar todos os outros simbiontes. Só que ele foi capturado pelo vilão Mestre do Crime, que nesse período tinha posse do simbionte Toxina, a cria do Carnificina. E à força então, Ed se tornou o hospedeiro do Toxina por algum tempo. Até que em 2013, ele volta ao controle e passa a agir novamente como vigilante usando esse simbionte. E chegando a um acordo de paz com Flash Thompson, como fez no passado com o Homem-Aranha. Ed Brock acaba sendo recrutado pelo FBI para integrar uma força-tarefa com a missão de deter o Carnificina. E nesse período, o simbionte Toxina é mantido sob controle através de drogas, sendo liberado por Ed só em caso de emergência. Até que, numa batalha contra o Carnificina em 2016, Ed cedeu o Toxina para sua companheira de equipe, Jubilee Van Scooter. O simbionte Venom, unido a Flash Thompson como agente Venom, passou a ser um herói. Tanto que ele fez parte até dos Vingadores Secretos e passou a atuar até mesmo de forma intergaláctica como agente do cosmos. A união deles durou bastante tempo, mas acabaram sendo separados eventualmente, e o simbionte então ficou sozinho um tempo na Terra. E mesmo tendo passado por uma purificação que o tornou mais heróico, o simbionte estava enfraquecido e amedrontado. E acaba se unindo com o criminoso Lee Price, o tornando mais violento de novo. Ao saber que o Venom estava agindo contra a lei, Ed Brock foi atrás dele, conseguindo derrotar Lee Price e se unindo mais uma vez ao simbionte, se tornando assim outra vez o Venom em 2017. Algo que não acontecia desde 2004. A intenção de Ed agora era voltar a ser um herói, mas algo estava errado com o simbionte, que começou a agir de maneira mais agressiva. Com a ajuda da empresa Alchemax, ele descobriu que as drogas que usou para suprimir o Toxina alteraram o seu metabolismo e isso afetava o Venom. A Alchemax conseguiu sintetizar um soro que Ed passou a ter que tomar continuamente para evitar que o simbionte perdesse o controle. Mas com o tempo, o simbionte foi se tornando resistente ao soro. Nesse meio tempo, Flash Thompson reaparece, e o simbionte fica dividido entre ele e Ed Brock. E quando o Homem-Aranha surge então, isso inicia uma confusão maior ainda, onde Ed e Flash são expostos ao material do anti-Venom, o que acidentalmente resolve as coisas. Ed continua com o simbionte Venom e ambos são curados. Enquanto Flash se torna a partir daí o agente anti-Venom. Em 2018, o simbionte começa a ser atormentado por pesadelos, e Ed passa a investigar o passado dos simbiontes, descobrindo que eles foram criados pelo deus maligno Nu, e que já estiveram na Terra em diversas ocasiões no passado. Com isso, o Venom tenta a todo custo impedir uma nova vinda de Nu para a Terra. Mas o Carnificina seria um incômodo, fazendo o Venom ter que combatê-lo mais uma vez para evitar agora uma carnificina absoluta. O Venom é o simbionte.
Ele já se uniu a vários hospedeiros, como eu disse aqui, já teve outras versões como a 2099 por exemplo. E mesmo Flash Thompson tendo sido uma parte importante na sua história, o seu hospedeiro oficial com certeza é Ed Brock. Sempre se tratando como duas entidades na mesma criatura. A reprodução assexuada dos simbiontes fez com que o Venom tivesse várias ramificações, por assim dizer, como por exemplo carnificina e tudo que veio dele, como toxina por exemplo. Mas Ed acaba descobrindo que tem uma espécie de filho, porque quando Annie se tornou a mulher Venom, ela ficou misteriosamente grávida e deu à luz a Dylan Brock. Como ela estava abalada na época, ela deixou a criança com Carl Brock, o pai de Ed. Só que Dylan não é um ser humano. Na verdade, ele é um Codex simbionte incorporado numa forma humana. O Venom pode expandir a sua massa criando tentáculos, aumentando seus dentes e tamanho, por exemplo. Pode criar a sua própria teia usando a sua energia corporal. É super forte, resistente e ágil. E por ter sido moldado a partir do Homem-Aranha, tem muitas habilidades parecidas com ele. E exatamente por isso, não ativa o seu sensor aranha. Fora dos quadrinhos, o Venom já apareceu em vários lugares, como na animação do Homem-Aranha, Spider-Man Unlimited, Ultimate Spider-Man e na animação Spider-Man de 2017, sendo só alguns exemplos. Nos jogos já teve muitas aparições também, algumas como em Maximum Carnage, The Amazing Spider-Man Little Foes e Spider-Man Friend or Foe, por exemplo. E em live action, o Venom já apareceu duas vezes. A primeira em Homem-Aranha 3 de 2007 e depois no seu filme solo de 2018, que vai ter uma sequência muito em breve. O Venom surgiu graças a um concurso onde a Marvel abriu espaço para novos artistas e escritores. E uma dessas cartas dizia que o Homem-Aranha deveria ter um novo uniforme, um uniforme preto que dava até novas habilidades para Peter Parker. A história não era muito boa, mas a ideia do novo uniforme era. Assim, a Marvel comprou essa ideia por $250 e passou a desenvolver o que se tornaria num dos anti-heróis mais queridos dos quadrinhos. O Venom já foi um vilão, passou para anti-herói e hoje pode sim ser considerado um herói mesmo. O seu desenvolvimento com o passar dos anos e as alterações nele é um reflexo do quanto os fãs gostam do personagem. É um dos principais anti-heróis dos quadrinhos, ganhou revista solo, teve muito destaque nos anos 90 e agora tá voltando nos quadrinhos com força total. Sempre envolvendo o universo do Aranha, envolvendo os simbiontes e os seus hospedeiros, porque ele não é um único ser, ele é o Venom. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Venom. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.